Caio, o pai, ele diz assim: a minha filha de 16 anos de idade cometeu suicídio há 23 dias. Bicho, 16 aninhos? Ah, meu amigão. Estamos destruídos. Eu e a minha esposa. Eu posso imaginar. Tentar imaginar. Eu posso tentar imaginar. E aí? Tenho muitas dúvidas se a pessoa que comete esse ato é a mesma dúvida de sempre. Pode ser salva por Deus. Me ajuda, por favor. Ela pode ser salva, meu pastor? Ela pode ser, não. Ela é salva de Deus. Ela é. Gabriel vai logo escrevendo suicídio aí no meu portal para ajudar os nossos amigos com rapidez. Então, ela é salva de Deus. Ela é. A tua filha não está em nenhum purgatório, sofrendo. Isso é invenção. Adaptação católica de uma escatologia grega. Os gregos é que tinham um purgatório no Hades. Tinha um lugar onde vagavam as almas sem sentido, até que algum sentido em algum momento lhes fosse dado. É desse purgatório no Hades, entre o Tártaros e o Elísios, no Hades grego, é que veio a importação do purgatório católico. Mas não existe isso. Isso é tudo invenção humana. São cosmogonias pagãs construídas. A sua filha está em Cristo. Sua filha está no céu. Ela não aguentou esse mundo. Por qualquer que seja a razão. Por exemplo, aí no meu portal, mostra o portal, por favor. Se você escrever suicídio, você vai encontrar 154 registros. Isso. Nesses 154 registros em áudio e vídeo, meu amigo, você vai me ver falando das múltiplas razões para uma pessoa fazer suicídio. E eu nunca vi ninguém fazer suicídio por cinismo. Me tornei tão cínico que vou me matar. Porque no dia em que o cínico, por ser cínico, se matasse, ele teria deixado de ser cínico e não se mataria. Eu só vejo pessoas se matando por dores. No passado as pessoas se matavam muito por vergonha, quando faliam, ou quando eram traídas, ou quando tinham um grande pecado moral a ser revelado por terceiros, porque a reputação ficaria arruinada para sempre. No passado, gente que antecipava essa vergonha se matava. E o que eu digo disso? Sinceramente, no meu coração, eu acho esse indivíduo muito mais humano do que aquele cínico que diz não fiz nada e continua aí, ó, negando fatos alternativos, versões outras. A classe política brasileira não é suicida. Por quê? Porque não tem caráter, porque não presta. Gente sem caráter não se suicida. Só gente boa se mata, você entendeu? Gente ruim não se mata. Onde é que você vai ouvir falar do suicídio de qualquer um desses caras? Não, eles vão sair e vão dançar forró a noite inteira de olhinho fechado, de porra, sem pensar no assunto. Não. São eles. Suicídio do Kim Jong-un. Não vai acontecer. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer o suicídio do Kim Jong-un. Não me liguem, só pode ser operadora, chato. Não, ninguém me liga, eu não atendo. Escreva e a gente conversa. Então, só gente ruim não corre o risco do suicídio. Todo indivíduo, gente boa,
pode, numa fraqueza de bondade, se matar. Quem são esses? São os depressivos, os angustiados, porque são sensíveis, porque sentem mais do que a maioria, enxergam mais do que a maioria, porque procuram por um sentido que a existência não apresenta, porque se tornam infelizes da constatação da grande infelicidade que os cerca, não suportam e, no dessentido da existência, acabam com a própria vida. Mas é só isto. Nada além disso. Eu olho para todo suicida com a maior compaixão desse mundo. Vocês, papais queridos que estão aqui comigo, quando pegarem esses 100 e tantos registros que tem aí sobre suicídio no meu portal, vão ver inclusive a intimidade com a vida suicida com a qual Deus me deu o privilégio de ter na convivência com meu tio Lucilo, que se suicidou aos 70 e tantos anos de idade, sofreu de esquizofrenia desde a infância, ainda aguentou quase 80 anos. Um homem bom, totalmente esquizofrênico, totalmente bom, angustiadamente bom. Não aguentou um dia sozinho e se enforcou. Foi para onde? Foi para o Senhor, a quem ele amava. Ele não aguentava, era mais viver a bagaça dessa existência. Sua filhinha está em Deus, meu querido. Onde é que você colocaria a sua filha porque ela se matou? Você a colocaria no inferno? Claro que não. Se ela tivesse escapado do suicídio, você estaria, inclusive, fazendo esforços muito mais intensos para conseguir dar a ela segurança e conforto maiores, para ver se ela aguentaria o tranco dessa vida. Como é que você a colocaria no inferno? Inferno por quê? Condenada por desespero? Condenada por tristeza? Condenada por infelicidade? Condenada por desesperança? Condenada por não ver sentido na presente existência? Condenada por quê? Por depressão? Condenada pelo quê? Por desenvolver no cérebro um caldo químico anômalo que produzia nela justamente essa premência angustiada de deixar de existir? Condenada por causa disso? Condenada por impotência? Condenada por lágrimas? Não. Deus não é o diabo. Esse Deus da religião é um Satanás. O Deus do Evangelho é o Pai de Jesus, amigo de pecadores, de angustiados, de aflitos, que veio para que o povo que anda em trevas veja grande luz, para que aqueles que habitam na região da sombra da morte, a eles resplandeça a luz. Para isso ele veio, e o amor dele é tão grande, que diz o apóstolo Pedro, que ele foi e desceu às regiões abissais do mundo espiritual para libertar os espíritos que viviam em prisão, os quais em outro tempo tinham sido desobedientes, quando a misericórdia de Deus aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Até os blasfemadores daquela geração receberam o grito evangelizador de boas novas no coração da escuridão do Tártaros, o grito da libertação de Cristo. Imagina sua filha de 16 aninhos. Ela só não aguentou o tranco, como muitas outras meninas não vão aguentar, nem meninos. Preste atenção, meu amigo. Nós estamos iniciando uma era que vai crescer nos próximos 10, 15 anos imensamente, quando você ainda verá uma quantidade enorme de adolescentes se matando. E de jovens adultos também. Como Jesus profetizou no Evangelho de Lucas, ao dizer que chegarão dias em que os homens desmaiarão de terror
angustiado pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, onde o empanturramento de notícias da morte planetária e das ameaças planetárias, das hecatombes planetárias, produzidas pelos loucos planetários, será uma coisa tão imensa que o inconsciente humano ficará atolado num pantanal de desesperanças tão grande que os jovens desmaiarão, que os homens não suportarão o impacto e falecerão de angústia. Quantos desses buscarão a morte, como diz o Apocalipse? E de quantos deles a morte fugirá? Porque tem gente que vem tentando se matar e não tem conseguido. A ciência cresceu tanto que, se o indivíduo não cometer um ato contra a gravidade, pular de um prédio muito alto, de algum lugar muito alto, a ciência está dificultando até a vida dos suicidas. Tem muita gente que há 20 anos atrás, ingerindo o que ingere hoje, morreria. Hoje em dia já não morre mais. Porque tem ressuscitamentos, tem um monte de coisas, equipamentos muito mais modernos, a morte está fugindo. E os caras vão acordando das suas tentativas de suicídio, angustiados. Alguns, nesse intervalo, recebem uma palavra de graça, como outro dia alguém me contou. Tentei me matar umas 3 vezes. Na terceira vez, no hospital, puseram um iPad na minha frente, com o papo de graça ligado, eu comecei a ver... E a explosão da esperança brotou dentro de mim. Uma moça linda que me visitou aqui em casa com um namorado e me contou essa história há não muito tempo atrás. Então, toda hora eu vejo os que escaparam também. E vejo os que na agonia se foram. E vejo como a religião é perversa nas suas conclusões, fazendo os que ficam, que se já não bastasse o sofrimento por ter um ente querido que não aguentou a barra e foi, ainda tem essa história religiosa de dizer porque não aguentou e tirou a própria vida, foi direto para o inferno. É pecado desses que falam assim. Em nome de Jesus eu liberto vocês dessa agonia. A filha de vocês está com o Senhor Jesus. Se não estiver, a culpa é minha. Eu te garanto, em nome de Jesus, que ela está com Ele. Na companhia do meu filho, na companhia de gente amada, linda. Eu tenho certeza que a sua filha está guardada no amor de Deus. Enxuguem as lágrimas uns dos outros e descansem no Senhor Jesus. Porque essa é a paz que em Cristo Jesus eu transfiro a vocês pela fé. A paz que habitou meu coração, que me tem habitado nos dias dos lutos. Essa mesma paz que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu te peço que tu derrames essa paz sobre esses pais, para que eles sejam consolados e suas lágrimas sejam enxugadas por anjos do Senhor. A tua consolação lhes seja servida como cálice de bondade. Em nome de Jesus. Eu estou aqui, gente. Vão falando comigo, tá bom? E aí no meu portal, além de suicídio, escrevam o nome do meu filho, Lucas com K. Escreva aí, por favor, no meu portal, Lucas com K. 237. Leia tudo que eu escrevi sobre meu filho Lucas, tá bom? Todos vocês. Ele faleceu quando tinha 22 anos, em 2004. Era o meu caçula dos meninos. E leia, por favor, com todo carinho, vocês vão receber grande consolação no Senhor Jesus. Vamos lá. Caio, só emendar uma pergunta, uma curiosidade aqui. Como é que fica aí os pais nessa situação, na medida em que eles começam a achar que podia ter feito algo para que isso não ocorresse?
não essa existe. culpa Isso que aí vem. é um assunto sem fim. Se você cai numa palhaçada dessa, que é o que muita gente cai, e se eu? Não existe isso. Tá. Você só ouve o que ouve. Não pode pensar isso. Não, isso é laço. E é uma pergunta idiota. Eu não tenho como viajar no espaço-tempo. Se eu tivesse, isso é uma pergunta linda, né? Se eu tivesse como? Eu não tenho. Então essa pergunta não existe para mim. Eu fui ensinado pelo rei Davi. Depois eu aprendi com tudo mais, no Evangelho, com Jesus, com os apóstolos, mas quem primeiro me ensinou isso foi Davi. Foi Davi que, quando teve aquele filho com Batseba, o filho do adultério, Sim. Natan trouxe aquela profecia e disse que o menino morreria, o neném nasceu e começou a morrer, e o Davi se entregou a jejuns e orações, direto, de joelho, clamando pela vida da criança. Dias e dias e dias. Aí chamaram-no e disseram, olha, o menino morreu. Aí ele falou, então me prepare um bom banho, com aromas, tragam os meus melhores perfumes, me vistam, preparem uma roupa gostosa para eu vestir, preparem um jantar muito bom e botem música no salão, porque eu quero jantar. Aí os auxiliares dele disseram, o que é isso, rei? O menino estava aí, você estava jejuando e orando até agora, e agora a gente diz que o menino morreu e você manda que a gente tome essas providências? Ele falou, porque enquanto ele vivia, havia esperança. Agora que vocês disseram que ele morreu, eu não consigo entrar onde ele entra, ele está, eu não tenho como tirá-lo de lá. Então a vida continua, eu estou com fome, vou tomar um banho, vou levantar a cabeça, tenho muitos outros filhos, tenho outras coisas a cuidar, a vida vai prosseguir. Gente, desculpem, eu não sei ser de outro modo, eu só sei ser assim. Eu aprendi isso com Davi porque meu pai tinha aprendido com Davi, e meu pai já era assim. A filosofia da casa do meu avô era essa, o que não tem remédio, remediado está. Eu cresci ouvindo isso. Escuta, dá para mudar? Não, não dá. Então acabou, é para frente. Eu não tive nenhuma educação para trás. A minha educação dá para consertar o que foi feito? Se der, vamos lá. Se não der, a gente conserta o passado é no presente. A gente conserta o passado é no futuro. A gente conserta o passado é agora. Não é com a filha que foi, é com a filha que não foi. Não é com os filhos que já não estão, mas sim com os filhos que estão. Não é mais com meu pai que morreu, são com os pais que existem aqui que não morreram e que eu posso cuidar. Essa é toda a dinâmica existencial do Evangelho. O que passar disso e cair no e se é cilada idiótica, porque se pelo menos eu tivesse mecanismo no espaço-tempo de mexer o que eu fiz de errado no passado, mas eu não tenho. Então essa questão não existe para mim. Eu vivo maravilhosamente bem sem nenhum e se, eu não tenho e se's. Os pouquíssimos e se's que me passaram pela cabeça, eu dei logo um tapa no meio dos córneos. Eu abomino e se. Abomina? Abomino, odeio e se. Assim como quem odeia a insanidade. Eu abomino a fantasia dos e se's. Neurotiza, né? É loucura. Essa viagem maluca de quem não quer resolver o hoje, fica com o e se. Dá uma sensação de que a pessoa está mais humana. Está mais humana. Mentira. Central de notícias, fecharam o aplicativo? Não vou fechar nada. Que é isso? Fechou. Vamos lá aqui. Retornar. Então não foi ainda. Muito bom. Mas e se? Vamos isso lá. aqui, ó, e se? E se não retornar? Já era. Aí, retornou. voltou. Pronto. É. E se foi? E se foi de novo.